Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos nesse primeiro aniversário da área Beceba, onde Deus tem abençoado esta obra. Estava conversando com o pastor Roberto, perguntando se essa juventude era toda aqui da área, e ele falou que sim. Glória a Deus! Se glória ao nome de Jesus, porque nós vemos a mão de Deus no meio da nossa juventude, da igreja, conforme Deus tem abençoado esta área. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor, pastor Roberto, homem de Deus, a qual não tinha muito assim uma aproximação dele, conhecia nas convenções, também nos cultos a qual ele ali traduzia o nosso pastor presidente. Quando eu fui conhecer ele mais próximo, a primeira vez que eu fui conhecer ele, fui chegar mais próximo dele, foi no congresso geral, que ele estava traduzindo ali para o espanhol. Vários irmãos estavam pregando naquele congresso. Aí quando chegou a minha vez de pregar, eu disse: pastor Adriano, não vai dar, estou sem voz, acabou minha voz. E ainda tenho que trazer o pastor à noite. Aí veio um outro irmão lá da Argentina, que falava bem, entendia bem o português. Mas o tempo passou, e aonde eu fui me aproximar mesmo do pastor Roberto, e eu confesso para os irmãos que naquele dia veio um amor de Deus ao meu coração pela pessoa do Senhor. Foi uma conversa ali no pátio da igreja, numa vigília, uma das vigílias, a Vigília dos Cavaleiros, que a gente conversou bastante, conheci um pouco da vida dele, seu testemunho, a maneira que Deus chamou e a maneira que Deus o levantou para esta obra. É uma alegria estar aqui com o senhor, pastor. Aleluia. E também a todos os irmãos, obreiros, pastor Marco também, fico feliz em vê-lo aqui nesta noite. Fui acho que uma vez ali com o senhor a Curupaiti, e depois o senhor não me convidou mais. Glória a Deus. E a todos os obreiros que estão aqui, os irmãos, o irmão Wesley, nosso líder da juventude, onde Deus tem usado também nessa obra. O trabalho está lindo, o grupo está lindo, o coral está lindo, o corpo de obreiro, o irmão Samuel, fazia tempo também que nós não estávamos juntos. Glória a Deus. E a todos os irmãos da igreja que estão aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Irmão Wagner também, irmão Guilherme, muita gente a gente conhece aqui, tem irmãos que nos conhecem desde quando a gente era pequeno. Aleluia. Na verdade, eu nunca fui pequeno na igreja, eu cheguei com 17 anos na igreja, já era desse tamanho já, então, mas a minha idade, era um menino ali de 17 anos. Pela misericórdia de Deus, em dezembro, dia 10 de dezembro, que dia é, juventude? 10 de dezembro, fala todos juntos? 10 de dezembro, o pastor Adriano vai estar completando 41 anos. Aleluia. Então fale para quem está do teu lado aí, vamos dar um presente para o pastor, dia 10 de dezembro, Ali a irmã Patrícia, minha esposa, que está me acompanhando hoje. Deus abençoe, a minha filhinha também, a Priscila, e o Abner também. E o meu filho primogênito de 17 anos, tem um filho de 17 anos, ficou ali no Templo Sede com a nossa juventude, a qual ele faz parte, está ali cooperando com os jovens, adorando ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. O pastor Roberto nos informou aqui para não ficar preocupado com o horário e deixar o Espírito Santo falar aqui no nosso meio. Eu quero falar somente o que o Espírito Santo quer que eu fale. No momento que eu senti que Deus não está mais nas minhas palavras, eu prometo para a igreja que eu paro e deixo Deus agir e o Espírito Santo continuar operando, porque eu creio que nesta noite grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17,
Vamos ler a palavra do Senhor, versículo de número 9 e depois o versículo de número 13. 1 Reis, capítulo 17 e o versículo de número 9 e depois o versículo de número 13. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo de número 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois farás para ti e também para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Toma o teu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero aqui só corrigir o que falei ao pastor Marcos. É uma brincadeira, né? A gente sabe que é um amigo nosso, e a gente sabe também que Deus sabe o dia certo que nós vamos estar ali com os irmãos na Curupaiti. Meus irmãos, nós estamos, conforme foi lida aqui nesta noite, alegre com o Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pastor Marcos. E por isso nós estamos alegres, conforme o pastor leu no livro de Salmos. Eu louvo ao nome de Jesus, porque todos os lugares, Jesus tem abençoado, Jesus tem manifestado a sua glória, batizando pessoas com o Espírito Santo. Todos os lugares, todas as igrejas a qual a superintendência está indo, Jesus está batizando no Espírito Santo. E os lugares que nós não estamos indo, Jesus também está batizando no Espírito Santo. Porque Jesus não depende de ninguém para fazer a sua obra. Há uma glória de Deus sobre os nossos jovens. Deus vem falando comigo na primeira campanha que nós fizemos, quando o nosso pastor presidente perguntou: pastor Adriano, qual o propósito que tu queres colocar para os jovens nesta campanha? E o Espírito de Deus falou fortemente ao meu coração, e eu passei a mensagem de Deus ao nosso pastor presidente, fazendo o seguinte pedido: pastor, o propósito da juventude é que todos os jovens venham ser batizados no Espírito Santo. Todos os jovens venham ter essa experiência a qual nós tivemos ali também com os irmãos do retiro da juventude da área aqui, também dos irmãos lá da Curupaiti. Jesus ali fez grandes coisas. Não sabia desse testemunho que a irmã aqui testemunhou, para a glória do nome de Jesus, e muitas outras coisas que Deus está fazendo em nós. Quem sabe nem chegou ao nosso conhecimento ainda as grandes coisas que o Senhor tem operado. Nós tivemos agora, a última cidade que nós tivemos foi em Santana do Livramento, ali na fronteira, a nossa região, fronteira sudoeste, juntamente com o nosso pastor Marcos Felipe, que é o supervisor daquela região. Um trabalho da região, o congresso dos irmãos ali, que foi algo extraordinário que Jesus fez. Quando eu cheguei ali, meus irmãos, naquela cidade, Deus me deu uma visão. Se aqui ficar falhando o microfone, irmãos, a gente pode pegar um fio aí sem problema algum. Deus me deu uma visão quando eu chego na cidade e vou descer do carro para entrar no ginásio onde os irmãos estavam realizando aquele congresso. Eu vi 3 seres muito altos, fortes, e entendi
que eram seres que vieram da parte de Deus, anjos do Senhor, que ficaram na porta da igreja quando nós chegamos, e eu vi, meus irmãos, algo extraordinário que Deus fez naquela noite, naquele culto. O poder de Deus manifestou de uma forma que muitos se assustaram. Jesus batizou naquele culto, 12 pessoas foram batizadas naquele culto. E dessas 12 pessoas que Jesus batizou, o que me chamou a atenção foram 2 pessoas. Uma moça que estava parada, estava desviada, e ela veio até a frente. Quando eu fui orar por ela, eu perguntei a situação dela, ela me falou que estava desviada, e eu perguntei se ela queria retornar para a igreja, retornar para Jesus e pedir a reconciliação com a igreja. E ela disse que sim, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu disse, então nós vamos orar juntos. E quando eu comecei a orar por ela, Jesus batizou ela no Espírito Santo. Eu não sabia que ela não era batizada no Espírito Santo. E ela começou a saltar, pular, chorar e falar língua estranha. E o povo ali que conhecia ela me falou, pastor, ela não era batizada no Espírito Santo. Jesus está batizando ela agora com o Espírito Santo. Você está dando glória a Deus por isso? Eu não falei um testemunho maior ainda que esse. Chegou ali um homem não crente, veio até a frente e começou então a orar juntamente com os irmãos. E quando eu fui orar por ele, eu perguntei, o senhor é crente, o senhor conhece a igreja? Ele disse, não conheço a igreja, não sou crente. O senhor não conhece nada de igreja? Não conheço nada de igreja. O senhor quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Ele disse, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então, nós vamos orar junto, eu vou fazer uma oração, o senhor repete o que eu vou estar orando, você vai estar confessando a Deus, uma oração confessoada dos seus pecados e entregando a Deus a sua vida. E aquele homem começou a orar, então, Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, eu entrego a Ti a minha vida. Hoje eu estou aceitando o Senhor como Salvador da minha vida e estou me entregando a Ti. Quando ele terminou de orar, eu falei para ele, meu irmão, diz uma coisa, tu sabe o que é batismo com o Espírito Santo? Ele disse, eu não sei. Tu nunca ouviu falar nisso? Nunca ouvi falar nisso. Mas tu quer ser batizado? Eu quero ser batizado. Então nós vamos orar então para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Ele não tinha conhecimento do que era batismo com o Espírito Santo. Ali eu vi o poder de Deus. Aquele homem começou a orar, não deu 5 minutos, ele estourou em línguas estranhas, saltando. Jesus o batizou com o Espírito Santo. Você que está na igreja há muito tempo, você que está aqui neste culto, eu quero dizer para você, hoje, não é amanhã, é hoje, Jesus vai te batizar no Espírito Santo, porque a glória dele está aqui, o poder dele está aqui. Eu fiquei feliz ali que no final do culto, pastor Roberto, chega uma criança, um menino aproximadamente em torno de 10 ou 11 anos, não sei exatamente a idade daquele menino. Veio com ele a mãe e também o seu pai. No final do culto disseram, pastor, ora pelo meu filho ele tem uma alergia no seu corpo e faz tempo que nós lutamos com essa alergia e nunca ele foi curado. Ela mostrou os braços dele, os braços estavam cheios de feridas. Ela levantou a camisetinha dele, a barriga dele estava cheia de ferida. E eu disse, irmã, vamos orar agora. Começamos a orar, uma oração também rápida, não demorou muito, acho que não deu 5 minutos também de oração. Após a oração, aperto a mão daquela irmã, Jesus curou teu filho hoje, aleluia, oh glória a Deus. Fui embora da cidade, passamos a madrugada viajando, chegamos na segunda-feira pela manhã em Porto Alegre, e quando eu chego em casa, os irmãos já me mandam um vídeo pelo WhatsApp, o menino sendo filmado, todas as feridas desapareceram. Todas as feridas desapareceram do braço, desapareceram da barriga. Jesus continua o mesmo, Ele não mudou, Ele não muda, Ele continua operando milagres no meio da igreja. Diga para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa, Jesus vai te curar hoje, Jesus vai te curar hoje.
vai te curar. Oh, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, o que Deus falou ao meu coração, o que nós lemos no versículo 9 e também no versículo de número 13, esta passagem conhecida da igreja, eu gostaria que você repetisse comigo para que você gravasse o título desta mensagem. Você vai dizer, todos vamos dizer juntos, primeiro para Deus. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Primeiro para Deus. Diga para quem está ao teu lado, primeiro para Deus. Faça primeiro para Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Eu não sei quanto tempo nós vamos pregar aqui, conforme o Espírito Santo direcionar. Mas a Bíblia Sagrada está narrando esta história, este momento tão glorioso na vida desta mulher. A Bíblia, ela não registra o nome desta mulher, só fala a cidade a qual ela morava. Diz a Bíblia Sagrada que o Elias, ele recebe agora uma ordem de Deus para ele ir a Sarepta. A Bíblia nos mostra que Elias, obedecendo a voz do Senhor, os irmãos que conhecem a Bíblia Sagrada sabem que há poucos dias atrás Elias estava sendo sustentado pelo próprio Deus, e Deus estava usando um animal para sustentar. O corvo estava alimentando o homem de Deus. Deus preparou um animal para alimentar o seu filho, o seu profeta. E agora, depois de ser alimentado pelo corvo, diz a Bíblia que Deus fala com Elias e diz: Elias, vai a Sarepta, porque ali em Sarepta, onde você leu comigo no versículo de número 9, Deus diz assim: eu já ordenei uma mulher para que te sustente. Eu já dei a ordem para ela te sustentar. Duas coisas me chamam a atenção: as coisas que Deus opera, as coisas que Deus faz. Deus, ele não depende do dinheiro do homem. Deus, ele não depende da capacidade humana quando ele quer operar milagres no meio do seu povo. Nesta passagem bíblica, Deus não usa o rei da cidade, Deus não usa o homem mais rico para sustentar o profeta. Deus usa um animal e depois Deus usa uma pobre viúva que estava quase morrendo para o sustentá-lo. E quando eu estava lendo esta passagem, me chamou a atenção, quando eu fui ler a história desta mulher. A história diz, meus irmãos, que não era meramente uma forma de se falar quando ela disse que era a última coisa que ela tinha para comer. Diz a Bíblia Sagrada que quando Elias chega na porta da cidade, ele se encontra com esta mulher, e quando ele encontra-se com esta viúva, a história diz que a viúva estava catando lenha. A viúva estava ali buscando lenha para fazer um alimento para ela e também para o seu filho. Mas a Bíblia diz que a farinha dela era pouca e que o azeite também era pouco. Quando ele chega na porta da cidade, a Bíblia nos fala que Elias agora ele diz para a mulher: mulher, me vê um pouco d'água, me dá um pouco d'água. E ela vai e obedece Elias e traz a água para Elias. Enquanto Elias toma a água, quem sabe aquela mulher vai se retirar, e quando ela está se retirando, Elias fala para ela: agora traga para mim um pedaço de pão, traga para mim um pedaço de bolo. A história nos diz que ela tinha embaixo dos seus braços apenas 2 gravetos, 2 pedaços de pau, que era o que ela tinha conseguido para fazer o alimento para ela e para o seu filho. Quando Elias pede para ela alimento, ela diz: Senhor, bem sei que o teu Deus vive, bem sei que tu és o servo do Senhor, aleluia, mas eu quero contar algo para ti. Eu só tenho 2 gravetos nas minhas mãos, eu só tenho um pouquinho de farinha e
também um pouquinho de azeite, e eu vim aqui na porta da cidade para buscar lenha, para fazer a última refeição. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer, e após nós vamos morrer. Segundo a história, isso não era uma força de expressão. A história fala que verdadeiramente aquela mulher ia morrer. Aqui o povo estava passando por uma situação complicada, não chovia na terra, até para quem tinha dinheiro estava difícil, e quanto mais para uma viúva que não tinha quem a sustentasse. E quando ela fala isso para Elias, ela diz: quando eu vou fazer o alimento para mim e para o meu filho? Elias fica ouvindo e diz para ela: bem certo o que tu falaste agora, e faz exatamente o que tu estás me falando. Vai e prepara a farinha, prepara o azeite, faz esse bolo, mas antes de tu comer, antes do teu filho comer, primeiro tu vai trazer para mim, qual é o nome do cordeiro. Quando eu li isso, meus irmãos, eu fiquei imaginando as provas que nós passamos, as lutas que os crentes passam. Ser cristão é uma bênção, ser crente é uma coisa muito feliz e alegre. Eu sou crente, irmãos, e não consigo imaginar fora da igreja, porque é bom ser crente, independente daquilo que nós mais aguardamos. Sabemos que vamos para o céu, é a nossa esperança, mas independente disso, é bom ser crente, é bom estar na igreja, é bom estar com os irmãos, é bom adorar a Deus, aleluia. Eu sei que para muitas pessoas eles falam assim: é pesado, é difícil ser crente, porque se eu sou crente eu não posso olhar televisão, se eu sou crente eu não posso jogar futebol. E ele começa a ver tantas coisas tão pequenas, coisas insignificantes. O que Deus tem para ti é bem maior do que o futebol. O que Deus tem para ti é bem maior do que a novela que você assiste. Para de sofrer, entrega a tua vida a Cristo, para de lutar com Deus, deixa Deus mudar a tua história, deixa Deus mudar a tua vida e trazer alegria para a tua casa. Mas mesmo nós sendo crente, nós passamos por dificuldade. Mesmo nós sendo crente, nós passamos por lutas, passamos por momentos de aflições. Jesus falou: tente bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vocês vão passar por aflições, vocês vão ter dificuldade, o mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Ei, você que está sendo odiado pelo mundo e você se sente um peixe fora d'água e ninguém te aceita, está difícil arrumar amigo, sabe por quê? Porque tu é lavado e remido pelo sangue de Jesus e escolhido por Deus. É a palavra de Deus que está se cumprindo na tua vida, é Cristo que está na tua vida. E Jesus fala assim: não te aborrece, o mundo vai te rejeitar, mas não te aborrece com isso, não é nada a ver contigo, é por causa de mim, é por causa de mim que eles te odeiam, é por causa de mim que eles falam mal de ti, é por causa de mim que eles estão te perseguindo, porque você está defendendo a bandeira do Evangelho. Tem muito crente aí, meus irmãos, que defende a bandeira do Brasil, e glória a Deus por isso, mas a nossa bandeira, ela é muito maior do que a bandeira do Brasil. A nossa bandeira não tem um símbolo, a nossa bandeira, lavada pelo sangue de Jesus, está escrita: Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que um dia veio a essa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu e Ele prometeu: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu. O Maria recebe aquela batalha. O coral cantou aqui, as irmãs cantaram, os homens cantaram, que se abra o céu, que o meu reino venha. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que os céus estão abertos aqui, irmão Wagner, não há sombra de dúvida. Os céus estão abertos sobre a área Beersheba. Jesus levanta essa área, Jesus deu nome para
agindo, Jesus já está operando. Jesus opera, pastor Adriano, ele opera e não precisa de anestesia. A glória dele está aqui, o poder dele está aqui, irmão. Entenda essa revelação que Jesus, ele está entre nós. Por mais que nós o adoramos e o glorificamos e temos dificuldade, Jesus está entre nós. Jesus está entre a igreja. Jesus está conosco aqui neste culto. Por mais que você esteja lutando, não desanime, não pare, porque ainda tem farinha na panela. Não desanime, não pare, ainda tem azeite na botija. Mas pastor Adriano, é tão pouco que eu tenho, é pouca farinha, é pouco azeite. Deus manda te dizer, é o suficiente que tu tenha para operar milagre na tua vida. O que eu faço com o pastor então? Primeiro vai fazer para Deus, faz para Deus. Esquece quem está nesse culto, esquece quem é pastora, esquece quem está pregando. Nós não somos nada, nós somos como você, nós temos falhas também. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos pregando a palavra dele. O teu compromisso não é comigo. Você não precisa dar glória a Deus para eu ver. Você não precisa levantar a mão para animar a igreja. Deus não quer isso. Deus quer que verdadeiramente tu ache ele nesse culto. Procura e acha ele aqui nessa igreja. Primeiro eu vou fazer para Deus. Primeiro eu vou fazer para o Senhor. Antes de qualquer coisa, eu vim aqui para adorar o Senhor. Antes de ver os meus amigos, antes de ver os meus irmãos queridos, eu vim aqui para adorar o nome do Senhor, para glorificar o seu nome, meus irmãos. Eu quero passar aqui uma revelação que Deus vem falando comigo já faz alguns dias. Deus tem poder ou não tem, igreja? Com certeza ele tem poder para operar grandes coisas. Deus pode fazer muitas coisas a qual os nossos olhos há tempo já não vê Deus fazer, mas Deus pode curar esse enfermo, é claro que pode. Deus pode batizar no Espírito Santo, é claro que pode. O que tem de errado, pastor Adriano? Deus fala comigo que uma das coisas que nós estamos errando é que nós não estamos fazendo o primeiro para Ele. Nós estamos muito preocupados com aqueles que estão como nosso líder, como autoridade. E falo por base da minha vida. Esses dias eu estava na igreja logo que assumi a superintendência da música, e quando o meu pastor começa então a me cobrar, a fazer ali os pedidos, as necessidades da obra, ele me lança um desafio que era praticamente impossível de fazer em tão pouco tempo, e eu fiquei tão preocupado, tão nervoso, e eu caminhava de um lado para o outro lá no estúdio, dentro do estúdio, caminhava para um lado para o outro, e pensava assim: meu Deus, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Como que eu vou conseguir fazer isso? Não tenho tempo suficiente para fazer isso. E se eu não conseguir, o que o pastor vai pensar? E se eu não conseguir, o que o meu pastor vai pensar? Ele pediu para mim fazer, eu não vou conseguir fazer. O que ele vai pensar, Deus? Eu fiquei, irmãos, tão angustiado com aquela situação. Eu fui para a rua, no pátio da igreja, e quando eu fui para a rua, para o pátio da igreja, eu olhei para o céu, e eu falando em pensamento: meu Deus, o que o pastor vai pensar, porque eu não vou conseguir executar esta missão. Naquela mesma hora, pastor Roberto, Deus falou comigo, e Deus me faz a seguinte pergunta: tu estás fazendo para Ele, ou tu estás fazendo para mim? É para Ele ou é para mim que tu estás fazendo? Aleluia! Eu comecei a chorar no pátio da igreja e pedir o perdão de Deus, dizer: Senhor, me perdoa, eu quero continuar fazendo para Ti. Entenda bem que eu estou pregando aqui, eu não estou desmerecendo a autoridade da igreja, mas acima de nós, eu também sou autoridade, acima de nós existe o nosso Deus que está ali. Estamos aqui fazendo as coisas para Ele. Sabe por que as coisas não estão dando certo?
Sabe por que as coisas não destrancam? Porque até hoje tu está fazendo como o Wesley, que é líder de YouTube. Ele precisa ver, ele precisa saber que eu estou orando. Não precisa saber, faça para Deus. Entra no quarto, fecha a porta. E começa a buscar a intimidade com Deus. E começa a buscar a Deus. E ver os mistérios de Deus acontecer na tua vida. Deus quer operar coisas extraordinárias. Deus vem falando comigo. Eu falei para a juventude no nosso retiro de líderes. Deus tem falado comigo, irmãos, que Deus quer começar a usar estes jovens, a usar a juventude, aleluia. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos acreditar no poder de Deus e começar a fazer as coisas para Deus. Você sabia, pastor Roberto, que tem gente que vem orar e no momento da oração eles não pensam no céu, eles não pensam em Deus. Só que eles pensam é quem está na sua retaguarda, é quem está ouvindo a sua oração. Será que eu vou orar certo? Será que eu vou falar as palavras certas? E será que vai dar certo o que eu vou fazer? Aleluia. Muitas vezes eu já fiz isso também. Nada acontecia na igreja. Sabe quando que caiu o poder na igreja? Era quando eu esquecia quem estava na minha retaguarda. Era quando eu esquecia se tinha alguém olhando para mim. Eu ficava orando. E era como se eu imaginasse eu indo para o céu, parado na frente do trono de Deus. E pela minha fé de jovem, eu ficava imaginando o trono e eu falando com o próprio Deus em oração. Quando eu abri os olhos, a igreja estava tomada pela glória de Deus e pelo poder de Deus. Primeiro faça para mim, diz o Senhor. Diga para quem está ao teu lado, primeiro para Deus. Fala para ele, primeiro para Deus, irmão. Em nome de Jesus, Deus está mandando dizer que diga para a minha igreja que quem pagou o preço fui eu, quem escolheu você fui eu, quem te chamou fui eu, quem te dá livramento sou eu, diz o Senhor, quem te dá saúde sou eu, diz o Senhor. Glorifica Ele, exalte a Ele, adore a Ele, mas faça para Ele. Esses dias eu orando, eu disse para Deus assim: Senhor, me revela o que é te adorar em espírito e verdade. A gente fala, eu prego, falo sobre isso, em adorar o Senhor em espírito e verdade, mas me mostra, Senhor, o que é verdadeiramente te adorar em espírito e verdade. O que é isso, qual a profundidade disso. Meramente abrir a boca e falar com o Senhor, não é meramente abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia, porque a gente às vezes consegue não dar glória a Deus e aleluia e vira automático. Já estamos acostumados a dar glória a Deus, aleluia. Às vezes você dá glória a Deus sem pensar em Deus, porque está no automático, aleluia. Deus não quer isso para a sua igreja. E eu orando, Senhor, me revela o que é te adorar em espírito e verdade. E quando eu estava orando, juntamente com outro irmão que estava orando comigo, eu fui para casa, de madrugada eu voltei para casa, fui para casa e tive um sonho naquela noite. Eu sonhei que um dos meus filhos, tem 3 filhos, um deles, o do meio, que está aqui no sonho, ele tinha sido arrebatado, ele tinha ido ao céu, e ele voltou agora, e ele estava falando língua estranha, e havia alguns irmãos que estavam próximos de mim naquele sonho, e eu peguei o microfone que estava perto de mim, eu vou botar o microfone na boca da criança, para que os irmãos possam escutar as revelações que ele vai agora nos falar, o que ele viu no céu. E quando eu coloquei o microfone na boca do meu filho para falar, e ele começou a falar no sonho, a voz não era dele, a voz era do pastor Humberto, era o pastor Humberto que estava falando. Só que naquele sonho o pastor chorava muito, ele sentia muito o poder de Deus, e ele só falava assim: igreja, é tremendo o que o nosso irmão viu e chorava, é tremendo o que ele viu e chorava. Nós nunca nos tínhamos pensado nisso, a nossa mente humana jamais ia alcançar isso. O que é adorar a Deus verdadeiramente é lindo. Como é lindo adorar a Deus, é muito distante do que nós fizemos aqui na terra, está muito além do que aquilo que nós estamos acostumados a fazer. E quando ele estava falando aquilo, eu
eu olho para a frente do campo que havia, eu vi 3 anjos, 3 seres. Eles estavam de joelhos dobrados, e no meio deles havia um fogo que ardia continuamente, ele não se apagava, aquele fogo, e aqueles seres se curvavam até o chão e levantavam suas cabeças para o alto e glorificavam a Deus e falavam: eu te adoro em espírito e em verdade. E se curvavam: eu te adoro em espírito e em verdade. E se curvavam. Quando eu me acordei daquilo ali, eu não sei de que maneira, mas dentro de mim algo se explicou. Eu não sei, não tenho palavras para descrever o que mudou dentro da minha vida, mas eu entendi uma coisa, meus irmãos, que quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, Deus se manifesta, o fogo dele se manifesta, a glória dele se manifesta no meio da igreja. Experimente ainda nesse culto fechar os teus olhos e: Deus, eu vim aqui, Deus, para que o Senhor fizesse algo na minha vida, mas antes de eu pedir qualquer coisa, eu quero te adorar, eu quero glorificar o teu nome, eu quero adorar em espírito e em verdade. Experimente fazer isso, você vai ver que o culto vai ser diferente para a tua vida. O culto vai ser algo extraordinário para você, se você conseguir adorar a Deus verdadeiramente. E quando esta mulher disse isso para o profeta, e o profeta repete a ela dizendo: faz exatamente, mas faz primeiro para mim. A Bíblia diz, meus irmãos, que ela preparou um bolo, fez um bolo para ele, e após terminar o bolo, lá vem ela trazendo para o profeta. O profeta comeu, a mulher comeu, o filho também comeu, e a Bíblia diz que aquele alimento, a farinha se multiplicou. O bolo terminou, mas a farinha não. O bolo termina, mas o azeite não terminou. Tinha mais farinha para mais bolo, tinha mais azeite para mais bolo, e Deus o sustentou. Deus falou na sua palavra: enquanto tiver essa seca toda, não vai faltar farinha. Enquanto tiver essa seca toda, não vai faltar azeite. Deus está dizendo para nós: se vocês verdadeiramente fazer para mim, pode ter a crise que for no país, pode o governo quebrar, pode até, quem sabe, meus irmãos, mudarem as autoridades, ser prejudicada a igreja, mas Deus está dizendo: se vocês fizerem primeiro para mim, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, ainda que venham os corvos, ainda que venham as viúvas pobres. Olha que coisa interessante, a mulher estava prestes a morrer, ela não tinha nada mais para comer, e Deus falou para Elias: vai para Sarepta, Elias, porque eu já ordenei uma mulher que te sustente. Eu volto à vida, pensa comigo, Deus tinha ordenado uma mulher para sustentar Elias, que não tinha nem o que comer. Deus tinha ordenado uma mulher para sustentar Elias, que não tinha nem alimento para dar para a sua família, para os seus filhos. Ela olha para o filho está morrendo. Ela olha para o profeta, ela vê a vontade de Deus. Ela olha para o filho está morrendo. O que eu faço? Atendo meu filho ou primeiro eu faço para Deus? Atendo meu filho ou primeiro eu faço para Deus? Deus olha para ela: primeiro para mim, faz para mim, faz para mim, primeiro para mim. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? O meu filho não está acima de Deus, o teu filho não está acima de Deus, a minha família não pode estar acima de Deus, a minha esposa não pode estar acima de Deus, o teu esposo não pode estar acima de Deus. Primeiro faz para mim, tu quer ver milagre? Faça primeiro para Deus. Mas a tendência nossa não é essa. A tendência nossa é fazer primeiro para os filhos. A tendência nossa é primeiro fazer para os nossos. A gente olha muito com o olhar humano, um sentimento humanista, e muitas vezes na dificuldade, eu já vi gente, irmãos, que quando queria ganhar filho, orava: Deus, me dá filho, me dá filho, me dá filho. Deus deu filho, nasceu filho, uma menina, coisa mais linda, nasceu, e aquela mãe agora, ela gosta tanto daquela criança, ela amou tanto aquela criança,
criança que ela queria tanto, e ela começou assim, chegava na hora do culto, vamos pro culto, e ela disse assim, não, hoje eu não vou porque está muito frio, e se eu ir, a menina vai ficar com frio, ela vai ficar doente. Chegava no outro culto, vamos pro culto, não, hoje eu não vou porque ela tossiu um pouquinho, e se eu ir, ela vai ficar doentinha. E chegava no outro culto, vamos pro culto, não, hoje eu não vou porque eu estou cansada, eu fiquei o dia inteiro cuidando dela, eu vou ficar em casa. Deus só olhando aquela atitude toda, eu vejo Deus em primeiro para mim, não coloca essa menina acima de mim, primeiro para mim, faça para mim. Deus dá vida, assim como Deus tira a vida também. Deus faz, Deus opera milagre, Deus pode fazer tudo, irmãos. Qualquer coisa, se Deus quiser levantar um morto que já está enterrado há mais de um ano, se Deus quiser levantar, Deus levanta, faz o osso se reconstruir, faz carne brotar de novo. Deus pode fazer qualquer coisa, aleluia. No vale dos ossos secos, Deus começa a operar, os ossos começam a se juntar, começa a nascer nervo. Pastor Adriano, que Deus é esse que você está falando? É o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo, Ele não muda, Ele não mudou. Ele acaba de dar de pé nessa noite, fica em pé comigo nessa noite, oh glória ao nome de Jesus. Aquela mãe estava pegada na criança, não ia no culto, desistiu de ir no culto. Chegava no culto, chegava o seu marido, chegava os seus filhos no culto, todo mundo abençoado. Chegava em casa, ela toca a criança no colo. Como é que foi o culto? Foi bom? Ah, que coisa boa. E a criancinha de banho tomada, limpinha, cheirosinha, ela colocou a filha acima de Deus. Oh, querida igreja da área Bercheba, entenda, isso é uma tranqueira para a nossa vida. É isso que tranca as coisas muitas vezes de acontecer na tua vida e na minha vida. Quando a gente coloca as coisas aqui nesta terra acima de Deus. Mas pastor Adriano, tu não me conhece, eu não tenho condições, eu sou pobre, eu não posso fazer, eu não tenho, para de reclamar. A viúva tinha um pouquinho de farinha, ela tinha só um pouquinho de azeite. Deus agora, na pessoa do profeta, fala para ela, eu sei que tu está passando por essa situação, faz exatamente conforme tu falou, vai e faz o bolo, mas primeiro tu vai fazer para mim, e depois tu vai ver o que vai acontecer. Irmão, a farinha transbordou, não faltou farinha, não faltou azeite. O menino engorda, o menino engordou de tanto bolo que comeu. A mãe agora vê o milagre de Deus acontecer. Mas quando aquela mulher entendeu que a sua filhinha estava acima de Deus, nesse testemunho, quando ela pensou que agora Deus não estava mais nem vendo aquela situação toda, a criança perfeita, a criança que ela cuidava para não pegar vento, a criança que ela cuidava para não pegar chuva, a criança que ela cuidava para nenhum tipo de enfermidade pegar, a criança com saúde, já com 8 meses de vida, um bebezão gigante já, a criança perfeita, linda. Eu estou falando para vocês, eu conheci essa família e conheci essa criança. A criança era linda, era perfeita, até o dia que aquela mulher colocou a sua filhinha acima de Deus, e quando ela se acorda pela manhã, a menina está gemendo na cama. A menina se acorda gemendo, não tinha doença, não tinha nada, ela se acordou gemendo, e a mãe vai ver o que está acontecendo, porque ela está gemendo, levou para o hospital para ver o que estava acontecendo. Quando chegou no hospital, não saiu mais do hospital, uma meningite pega agora a cabeça daquela criança, e as coisas começam a piorar, e ela clama, e ela pede oração na igreja, e ela começa agora a pedir ajuda para os irmãos, ora por mim, ora pela minha filha, aleluia. Pois bem, certo dia vem o resultado. Mãe, a sua menina, a sua criança tão protegida veio a óbito, ela morreu, ela partiu para a eternidade. A mãe se desespera, a criança perfeita morre. Pastor Adriano, Deus ressuscitou? Deus não ressuscitou, porque Deus não vai ressuscitar algo que você vai colocar acima dele. Para o bem da minha alma, para o bem da alma daquela mulher, Deus pega aquela criança e leva para a sua
verdade e deixa lá com ele. A mãe aqui na terra não quis entender muito bem, ficou revoltada com Deus, ficou brava com Deus. E Deus, o Senhor não é bom, o Senhor matou a minha filha. É difícil você querer entender Deus, mas se você, meus irmãos, entrar na revelação da palavra e entender realmente o que o Senhor fala, e você obedecer o que Deus está dizendo, primeiro faça para mim, você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida. Quando aquela mãe, ela entende isso, aleluia, e começou então a fazer as coisas para Deus, Deus pega e dá um outro filho para ela. Lá vem a resposta de Deus, só que agora ela faz diferente. Ela pega o filho, está chovendo, vamos para a igreja. Ela pega o filho, está com dor de cabeça, vamos para a igreja. Mas também vai passar mal, vai ficar doente, não, vamos para a igreja. Primeiro Deus, levanta a tua mão para o céu e glorifica este Deus, exalte este Deus. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas nesta noite Deus me traz aqui na área Beersheba para dizer para vocês: primeiro Deus, não importa a situação, primeiro Deus, pastor, lá na minha família, primeiro Deus, pastor, lá no meu trabalho, primeiro Deus, pastor, mas a situação está irreversível, primeiro Deus, faça para Deus, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus, clame a Deus, chame por Deus, clame o nome dele, ore e chame a ele, porque ele vai te responder, se primeiro você fizer para ele. Eu gostaria neste momento que os músicos me ajudassem aqui. Eu sei que a hora avançou, são 10 horas, mas Deus está neste negócio e Deus me dá um amém aqui para falar. Eu quero orar agora juntamente com todos os irmãos. Nós vamos neste momento, irmãos, primeiro levante a tua mão aí no banco onde você está, levante a tua mão aí e comece a glorificar este Deus, comece a exaltar este Deus. Olá, bacana, lá,